E aí pessoal, tudo bom? Tudo bem? Gente, então vamos para a nossa segunda videoaula. Na primeira videoaula a gente falou sobre o iluminismo. Agora a gente vai falar sobre um dos marcos aí das ideias iluministas, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um dos marcos históricos mais importantes, né? Ela marca aí o início da Idade Contemporânea, a idade que vivemos. Foi um período de intensas transformações políticas, econômicas e sociais na França. Mas as ideias iluministas se espalharam aí em todo o mundo. Lembrando que anos antes, os Estados Unidos já tinham aí declarado a independência, e sua declaração de independência também é um marco aí de propagação das ideias iluministas. E influenciou muito também no que vai ocorrer aqui na França. Tá bom? Esse é um dos grandes acontecimentos históricos também que marcaram a superação do feudalismo pelo capitalismo, tá? Liderados principalmente pela burguesia, que tinha interesse econômico e político. Bem, contou aí, né, o seu diferencial, a Revolução Francesa, é que contou com participação popular, diversas camadas, trabalhadores do campo e das cidades participaram aí desse processo revolucionário. Tá? A França, gente, ela era um país de economia rural, majoritariamente, tá bom? Tinha uma sociedade de ordens, ou seja, uma sociedade estamental muito fixa, tá? Pouca mobilidade social, e o clero e a nobreza detinham aí os privilégios políticos e econômicos. Então, basicamente, o país era dividido em três estados, que a gente fala: a nobreza e o clero, e o terceiro estado, que era a burguesia e o resto dos trabalhadores. Tá? Mesmo com os obstáculos, a França ela avançava aí a passos lentos rumo ao capitalismo. Muito disso era devido ao mercado externo, a França tinha muitas colônias, e ao mercado interno. Lembrando que a França é um país enorme, um país grande. Então, a sua própria população cria um mercado interno propício aí para o capitalismo avançar a passos lentos, mesmo com esses obstáculos. Obstáculos, além da sociedade de ordens, tinha também elementos feudais. Eram impostos da época medieval, impostos senhoriais, ou também conhecidos como tributos feudais, que limitavam aí o crescimento da iniciativa privada. Um desses impostos era as banalidades, por exemplo, que eram a taxa sobre o uso de ferramentas, né? Quando um camponês queria usar o moinho ou alguma outra coisa para facilitar na sua agricultura, na sua colheita, ele tinha que pagar. Isso aí limitava bastante o crescimento da iniciativa privada e comercial, como eu já disse. Tá. As causas também. Foi uma série de fatores, tá, gente, que possibilitou aí que a França passasse por esse processo revolucionário. As principais delas são, primeiro, as ideias iluministas, né? O grande lema aí da Revolução Francesa é liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, como bem representado aqui na bandeira, né? Muitos dizem que a bandeira representa aí os três ideais, né? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Temos também a fraqueza aí de Luís XVI, tá? Ele era um rei extravagante, uma corte muito luxuosa, a corte francesa, lembrando, ficava aí, né, no Palácio de Versalhes, gastava muito dinheiro, enquanto o terceiro estado pagava altos impostos, né, e sustentava aí essa extravagância da corte francesa. A gente vai ter também uma crise financeira grave, devido ao apoio da França no movimento de independência das 13 colônias. E no verão de 1789, a gente vai ter uma série de revoltas camponesas que pressionavam por mudanças. Lembrando que essas revoltas também, os camponeses não tinham muita noção do que acontecia no campo político, né? Até porque são camponeses, viviam no campo, eram afastados da capital.
O que a gente tinha era que os camponeses estavam passando fome, tinha uma miséria, o preço do trigo estava escalonado, estava alto, e por isso que os camponeses também fizeram essas revoltas camponesas. Vamos para a primeira fase, então, dos Estados Unidos. Junto com as revoltas, o rei, e junto com a crise financeira, o rei decidiu reunir a Assembleia dos Estados Gerais, que já não ocorria, já fazia mais de 100 anos, mais de um século sem se reunir. E basicamente era a reunião do rei com representantes dos 3 estados. Tá? Os 3 estados, então, como eu já expliquei, o clero e a nobreza andavam sempre juntos. Eles votavam de acordo um com o outro. E o terceiro estado ficava normalmente sobrando. Ele perdia por um voto. Então o que ele queria? Ele queria que os votos fossem contabilizados por cabeça, porque aí o terceiro estado ia ganhar, porque ele tinha a maioria. Os trabalhadores da burguesia eram a grande massa, a grande maioria da sociedade. Então, o clero e a nobreza votaram lá por estado e falaram: não, a gente não aceitou essa votação, não, esse voto por cabeça, porque a gente votou aqui agora e não vai dar não. Aí o terceiro estado falou: não, vocês não vão querer não. Então eles pegaram seu rumo e fizeram aí uma Assembleia Nacional Permanente, uma outra Assembleia deles. E o objetivo era elaborar uma Constituição. Aqui eu deixei uma foto aqui do encontro das Assembleias dos Estados, que aconteceu em Versalhes, 5 de maio de 1789. Então, com esse momento, aconteceu uma coisa que é um marco também dentro da Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha. A queda da Bastilha ocorreu em 1789. Foi um ato passional, ou seja, foi um ato que não teve estratégia militar, não teve grandes planos por trás disso. Foi simplesmente que as massas estavam revoltadas, né? Agora, se no campo rural estava acontecendo um grande medo e as revoltas camponesas, no campo urbano os trabalhadores tomaram as armas e invadiram a Bastilha, que era uma prisão política, né, de prisioneiros do rei. E aí entraram com tudo na Bastilha. E o rei ficou preocupado. Tão preocupado que dia seguinte o rei Luís admitiu o voto por cabeça e reconheceu a nova Assembleia criada pela pequena burguesia, alta burguesia e alguns trabalhadores. Tá? E essa Assembleia ficou conhecida como a Assembleia Nacional Constituinte, que é a segunda fase da Revolução Francesa. Ela era controlada aí pela burguesia, como eu disse, burguesia mercantil industrial, principalmente. A burguesia estava liderando aí esse movimento, né? E aí, é claro, como o próprio nome diz, ela escreveu uma nova Constituição. A gente teve o fim dos direitos senhoriais, o fim da sociedade de ordens, o fim dos privilégios feudais do clero. A gente teve a separação do Estado da Igreja, a Constituição Civil do Clero. E a gente teve aí essa incrível criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Percussora aí dos direitos humanos, realmente, que pregava aí direitos iguais e liberdades civis no geral, igualdade perante a lei, igualdades penais. Foi muito importante. Eu deixo aí essa imagem aqui da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Bom, criada a Constituição, a monarquia passou a ser constitucional. Como o rei aceitou a nova Assembleia, ele foi reconhecido como rei. Rei dos franceses, mas não da França. Ou seja, ele reina, mas ele não governa. O rei perdeu um poder político incrível, não era mais um absoluto, né? E agora quem governava realmente era a Assembleia. Com isso, o rei que nasceu absoluto, ele não aceitou. Então ele passou a conspirar contra a Assembleia, por não aceitar essa perda de poder político. Enquanto a nobreza e seus apoiadores fugiam com medo de uma radicalização por parte da burguesia, ele se viu meio que isolado durante esses anos aí de 1791 a 1792. A divisão política era muito clara, e é a divisão política a nomenclatura que a gente usa atualmente de direita à esquerda surgiu nessa época da Revolução Francesa. Na Assembleia, à direita sentavam os apoiadores do rei, cada vez menos numerosos e fugindo, né, literalmente, do país. E à esquerda, a gente tinha
o pessoal que queria mudança, que eram os Girondins e os Jacobinos. Eram dois grupos aí muito distintos, tá? Apesar de heterogêneos também. Mas, em geral, os Girondinos eram moderados, representantes aí a alta burguesia, e os Jacobinos eram os radicais, representantes aí das camadas médias urbanas e da pequena burguesia, tá bom? Conforme o tempo foi passando, a gente teve aí um temor, surgiu aí uma ameaça da revolução, o fantasma da revolução, o temor que os outros países e que a população dos outros países pudessem fazer isso também, de derrubar as monarquias absolutistas. Os governos da Prússia e da Áustria ameaçaram, então, intervir na França com uma guerra. Eles queriam restaurar o poder político absoluto de Luís XVI. Então, em 1792, a própria Assembleia declara guerra contra esses estados antirrevolucionários e qualquer que fosse os franceses que se abrigaram lá, os franceses antirrevolucionários que fugiram também da França. O Luís, como ele já estava conspirando contra a Assembleia, ele se pôs ali do lado dos revoltosos, mas também queria que os revolucionários declarassem guerra para ele ver o circo pegar fogo e, com esse escarcéu, ele voltar ao poder de alguma forma. Ele conspirou. Tá? E consideraram que ele traiu a França Revolucionária. Na França Revolucionária, então, vão se juntar aí milhares de pessoas como voluntários, soldados voluntários. Vão se formar batalhões de fazendeiros, de camponeses, de trabalhadores urbanos, de operários, tá? Esse pessoal do terceiro estado, esses artesãos também, comerciantes, vão ser muito conhecidos como sans-culottes, sem calção. Eles não usavam uma parte do calção por dentro, uma meia, tampava aqui o tornozelo. Tá? Essa aqui é a representação de um típico sans-culotte, tá? E esse pessoal pegou em armas. Quando você dá armas para o povo, é normal que aconteçam alguns massacres, algumas mortes aí, ainda mais no calor de uma revolução que nem a Revolução Francesa. E aconteceu. Por mais que se formaram estados, o povo também massacrou aí alguns partidários do antigo regime, ou seja, apoiadores do rei, e alguns padres que não aceitaram a separação do Estado e da Igreja, eram considerados antirrevolucionários, e os prisioneiros também, que estavam nas prisões comuns. Tá? Mas funcionou? Funcionou. As tropas revolucionárias, por incrível que pareça, mal vestidas, famintas, mas alimentadas por seus ideais, derrotaram ao som da Marsella, o hino da Revolução e o hino da França atual, a coligação antifrancesa na Batalha de Valmy. A Revolução, então, tomou um rumo para uma Constituição que abolisse a monarquia e inaugurou-se, então, a Convenção. Tá bom? A Convenção, eleita por sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens podiam votar, foi dividida aí, como já se viu. Antes, à direita, nós tínhamos os girondinos moderados. No centro, a gente tinha os isentões, os indecisos, que não sabiam onde se encaixar. E à esquerda, a gente tinha os jacobinos, os radicais, liderados por Robespierre. À direita, os girondinos moderados pediram a prisão do rei e talvez até um indulto. Tá? À esquerda, os jacobinos, os radicais de Robespierre, principalmente, liderados principalmente por Robespierre, pediram a cabeça do rei. O rei tinha sido preso e teve seus poderes suspensos. A república foi proclamada por unanimidade em 21 de setembro de 1792 e abolida a monarquia. Os votos da esquerda dos jacobinos, junto com os deputados do centro, decidiram que o rei deveria ser acusado de alta traição. Ele então foi guilhotinado, perdeu sua cabeça aí, em 21 de janeiro de 1793. A rainha Maria Antonieta, que era uma austríaca, e a França tinha acabado de entrar numa guerra contra a Áustria, não era tão querida pela população, também foi guilhotinada em 16 de outubro. Deixei duas imagens aqui que mostram claramente
a posição das cadeiras, né? A direita e a esquerda aqui foi o local de reunião da convenção até 1793, e aqui ao fundo, no centro, sentavam os deputados de centro, tá, gente? A segunda imagem aqui mostra a execução do Luís XVI, tá? Em praça pública. Foi guilhotinado, e vocês podem perceber aqui que um garoto carrega a cabeça do rei e mostra para a população. Era como se costumava fazer com todos os executados. Os girondinos, os moderados, perdem gradualmente o poder político para os jacobinos. Isso devido também a alguns fatores. Os países europeus absolutistas, entre aspas, a Áustria, Prússia, Holanda e Espanha formaram a primeira coligação, liderada pela Inglaterra contra a França. Esses países, por que eu pus entre aspas os absolutistas? Porque a Inglaterra tinha passado pela Revolução Inglesa, um processo, né, similar, mas com suas diferenças ao da França, ao que a França estava passando agora, e estava liderando uma campanha contra a França. Por quê? Os países absolutistas, a Áustria, realmente, os realmente absolutistas, temiam a revolução, temiam que o poder absoluto realmente acabasse. Os monarcas temiam isso, mas a Inglaterra, não. A Inglaterra temia, ela queria, na verdade, desejava conter a ascensão burguesa na França, porque ela tem medo que a França se torne uma potência, né? Ela já era uma potência, mas se torna uma potência com ascensão burguesa que nem a Inglaterra. Tinha medo de que a França se desenvolvesse tal qual a Inglaterra se desenvolveu, ou depois da sua revolução burguesa, vamos dizer assim. Então ela tinha um temor muito mais econômico do que político. A gente vai ter também o grande levante camponês antirrevolucionário. Os camponeses, por mais que fizessem parte também da revolução, foram influenciados por alguns clérigos a fazer esses levantes antirrevolucionários. Normalmente, os camponeses eram influenciados pelos clérigos e a Igreja Católica, que estava perdendo poder, contra o ideal da Revolução Francesa. Então aconteceu a Revolta da Vendéia. Jacobinos, vendo tudo isso, alertaram a Assembleia e decidiram endurecer o regime, o que eles chamavam de despotismo da liberdade. Jacobinos então assumem o poder quase que total e tinham como objetivo deter a contra-revolução e os inimigos externos, Inglaterra e companhia, e os inimigos também internos que começaram ou poderiam começar a se organizar. A gente tem agora um período que chama o terror jacobino. O terror jacobino, né, esse período de terror, vai ser o período mais radical da Revolução. Robespierre vai ser o líder aí, da principal facção jacobina, e ele vai contar aí com o apoio dos sans-culottes, por exemplo, as camadas baixas e médias aí, né? Ele resolveu lotear as terras dos nobres imigrados, ou seja, os nobres que fugiram vão ter suas terras distribuídas. Ele implementou a lei do máximo, que tabelava o preço do trigo e não deixava que acontecesse como aconteceu na época de Luís XVI, quando o trigo ficou muito alto, as pessoas não conseguiram comprar seu pão. Então, ele agradou aí as pessoas mais pobres, deu direito à insurreição, que a pessoa poderia, né, reagir e expressar a sua indignação contra qualquer que fosse a violência que ela estava sofrendo, e instituiu-se uma nova Constituição, a Constituição de 1793, que reforçou o poder legislativo, né? A Assembleia era eleita por sufrágio universal, todo homem podia votar, um ensino público gratuito, né? Inovação aí, já em 1793 a França instituiu um ensino público gratuito, e também fez algumas mudanças notáveis, né? O culto ao ser supremo. Substituiu o Deus católico por um ser supremo, que era um Deus da justiça e da razão. Também se implementou um novo calendário republicano. Esse calendário era totalmente diferente. Passou a ter 12 meses e 30 dias. Cada mês tinha 3 semanas de 10 dias. O dia foi dividido em 10 horas e 100 minutos.
cada qual com 100 segundos, e eliminou aí as festas religiosas e a influência da Igreja Católica, bem como eliminou o domingo, né? E os meses também tinham nomes completamente diferentes. Mais para cima, vocês vão entender o porquê de um nome de um evento aí que eu vou falar. Mas no geral, o Robespierre ele criou então uma série de leis e comitês para caçar os antirrevolucionários. Leis dos suspeitos, Comitê de Segurança Geral, Comuna Insurrecional de Paris, que era um governo do Exército do Povo lá de Paris, e o Tribunal Revolucionário julgado por ele mesmo, Robespierre. Tudo isso caçava e julgava os suspeitos considerados antirrevolucionários. Qualquer pessoa que Robespierre desconfiasse que estava conspirando contra o governo revolucionário podia podia ser julgada e provavelmente perderia sua cabeça aí na guilhotina. Eu deixei uma foto aqui da guilhotina. A guilhotina foi amplamente usada pelo Estado francês naquela época para executar aí os suspeitos de serem antirrevolucionários. Todo mundo sabe que Robespierre cometeu excessos de terror. E com esses excessos, com essa matança desgovernada, Robespierre perdeu o apoio político. Ele chegou a matar girondinos, deputados do centro e até mesmo alguns jacobinos que ele suspeitava. A paranoia rondou aí a cabeça de Robespierre nessa época. E organizou-se um complô contra ele. Girondinos descontentes, deputados do centro e até mesmo jacobinos arrependidos. Robespierre então é preso, depois de perder esse apoio político, e é guilhotinado no dia seguinte, junto com 19 partidários. Nos dias seguintes, vão ser guilhotinados mais de 70 pessoas que faziam parte aí do governo junto com Robespierre. Logo em agosto de 1795, uma nova Constituição é aprovada, dessa vez bem menos radical. Na prática, os girondinos tomaram o poder atendendo mais às prioridades do capital e atendendo a um projeto revolucionário propriamente burguês, dando início à última fase da Revolução Francesa. O Diretório. O Diretório foi o mais duradouro das 5 fases da Revolução Francesa. Foi de 1795 a 1799. O voto passou a ser censitário. Agora, só pessoas que tinham certo rendimento podiam votar. Praticamente, só os membros da burguesia e da alta burguesia. Se deu ênfase aí à direito à propriedade e ao lucro, né, como uma das pautas da nova Constituição. Separação agora em 3 poderes, tal qual como queria Voltaire. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário, poderes independentes. O Legislativo, nós tínhamos o Conselho dos Antigos e os Conselhos dos 500, comparável à Câmara dos Deputados e à Câmara dos Senadores. E no Executivo a gente tinha 5 diretores com mandato eletivo, sendo um deles presidente. Deixei a foto aqui de Paul Barras, foi presidente do Diretório durante todo o período que ele durou, 1795 a 1799. As igrejas foram reinstaladas e o catolicismo voltou a ser permitido. Contudo, no plano externo, a guerra prosseguia contra a primeira coligação. A Inglaterra não desistia e a primeira coligação em geral, os países absolutistas não desistiam de pôr fim à revolução. Internamente também, o governo entrou em conflito com o legislativo, que facilitava o retorno de nobres fugidos, padres deportados e alguns representantes claramente antirrevolucionários. Instalada a crise, o Diretório restaurou uma legislação rigorosa e fechou alguns jornais opositores. Os membros girondinos e até os jacobinos ficaram com medo que esse sistema, que esse novo governo radicalizasse, tal qual radicalizou a época do terror. Então, eles montaram uma conspiração burguesa. A conspiração contou com membros de várias classes e entregou o poder ao exército profissional. O exército profissional que estava lutando muitas vezes na linha de frente do campo armado, agora ia lutar também no campo político. Um jovem destacado general, Napoleão Bonaparte, é o novo representante
e chefe aí do governo francês. Isso foi em 9 de novembro de 1799, conhecido como golpe do 18 Brumário. 18 Brumário, porque, lembra que eu falei, mudaram aí o nome dos meses e Brumário era um desses. Tá bom? Por fim, encerrando, eu deixei também aqui uma imagem do Napoleão, tá? Ali no Conselho dos 500. Por fim, eu faço algumas indicações aí. Hobsbawm, Eric Hobsbawm, grande historiador da Revolução Francesa. Deixo também o filme Danton, Processo da Revolução, que eu já vi. Bonzinho até, muito longo, mas bom. Alguns jogos, Napoleão Total War. É um jogo bastante educativo para quem quer aprender. Tem até um dicionário lá, tem eventos realmente históricos. Então pode dar aí uma ilustração legal para a matéria, mas lembrando que os livros, né, alguns documentários, podem ampliar aí o seu conhecimento sobre a Revolução Francesa, se você realmente se interessa. Mas é isso. Obrigado e até a próxima videoaula.